Grande Expediente, tradicional das quartas-feiras aqui do Ponto de Encontro. Sempre um tema escolhido pelo voto do internauta no dia anterior. Define a pauta desse Grande Expediente. Hoje o tema Relações Internacionais, como o Amapá pode se beneficiar disso, né? Nossos convidados são o presidente do Conselho Deliberativo do Sebrae no Amapá, jornalista e empresário Josiel Alcolumbre, o economista Antônio Teles Júnior, atual vice-governador do Amapá, também vai se juntar a nós, e de Brasília, possivelmente até o final desse debate, a gente pode ter a participação do secretário de Estado das Relações Internacionais, o Lucas Abraão. Já está conosco aqui no estúdio o Josiel Alcolumbre, presidente do Sebrae no Amapá. Tudo bem, presidente? Seja bem-vindo mais uma vez à Diário FM. É o programa Ponto de Encontro. Boa noite. Boa noite, Kleber. Boa noite, Breno e Bruno. Boa noite, os ouvintes da Diário FM. Estou muito feliz de estar aqui no programa Ponto de Encontro desta quarta-feira. Muito bem, isso acaba de retornar de uma agenda, de uma missão que foi para a Itália, não é? Itália passou também por qual país? Não, Itália. Foi 100% na Itália. 100%. E qual era o objetivo dessa missão? Bom, nossos técnicos no Sebrae, eles identificaram que a base econômica italiana, ela tem muita similaridade com o Amapá. Eles privilegiam preferencialmente as micro e pequenas empresas. Assim como nós, que a nossa razão de existir no Sebrae é apoiar a micro e pequena empresa, fazer com que micro e pequenos empreendedores vendam mais, tenham mais volume de recursos, negócios maiores, e a gente foi em busca dessa experiência na Itália. E nessa busca nós fomos à Universidade Católica de Milão, que é o maior centro mundial de referência em design, em criatividade, em tecnologia. Bem-vindo, governador Teles. Obrigado, José. Bem-vindo. Então a gente foi nessa busca, montamos uma missão, convidamos o governo do estado do Amapá, que foi representado pelo vice-governador, hoje governador em exercício do Amapá, Teles Júnior, pela bancada federal, com a presença do deputado Dorinaldo Malafaia, o secretário de Relações Exteriores do estado, o Lucas Abraão, mas também o Senai também participou, que é o braço industrial do Sistema S, porque a nossa missão foi de buscar novas fronteiras de negócio para o Amapá. E aí nós vislumbramos movelaria, anexando design e qualificação, acabamento para os móveis, mas também, como nós somos uma fronteira mineral, o design para a criação de joias, seja ela de biojoias ou de joias de minério de ouro. Uhum. Então nós fomos buscar essa qualificação. Beber na fonte, como se diz. Aprender, como a gente tratou lá, né, Teles, trocar experiência com os governos italianos, porque no nosso entendimento, Kleber, o Amapá não espere grandes indústrias, aquele tradicional indústria com uma chaminé muito grande, que polui o meio ambiente. A nossa indústria ela tem que ser de micro e pequenas indústrias, produzindo em rede, em cadeia, atendendo a uma demanda cada vez maior do mercado internacional, pelo ESG, pela sustentabilidade, pela biosocioeconomia, respeitando o meio ambiente. Porque uma coisa que os italianos têm e que nós nunca vamos ter, ou pelo menos nós vamos demorar muito para ter, é a história e a cultura de quase 3 mil anos. Uhum. Mas nós, no Amapá, temos uma coisa que eles também nunca vão ter, que é a floresta amazônica, o rio Amazonas aqui na frente, a linha do Equador, o estado mais preservado do Brasil, o maior parque de florestas do mundo, o Montanha Tumucumaque. Então é agregar ao que nós temos de conteúdo, que é muito forte, com o design, com a qualidade, com o acabamento que os italianos têm e fazem muito bem. Muito bem, vamos à saudação inicial e já o primeiro comentário do governador em exercício do Amapá, o economista Antônio Teles Júnior. Faço questão de fazer esse recorde do economista, porque ajudou sempre muito a gente aqui no Sistema Diário, com as suas opiniões, com suas análises. E agora do outro lado do balcão, agora o senhor é poder público, né? E tem uma coisa que a gente ouve muito aqui, as pessoas dizem assim, dentro dessa agenda, você sabe que meu trabalho é vocacionado por empreendedorismo, para o Amapá que dá certo. Ele diz o seguinte: olha, o governo, quando não puder ajudar, que não atrapalhe, não é? Mas agora, ainda sob a ótica da economia, Teles, os economistas, o mercado, ele espera muito a fala do poder público. O humor do mercado depende muito da condução política que se dá, né? Por que foi importante essa visita e por que esse trabalho com o Sebrae ele é fundamental para a gente poder qualificar e ampliar os horizontes aqui no Amapá. Durante esse primeiro semestre, nós fizemos um trabalho muito forte junto à Secretaria do Meio Ambiente para a liberação das Altex, para manejo florestal sustentável.
Então hoje o Amapá, ele está habilitado em mais de 400 mil hectares de floresta para se fazer manejo florestal sustentável, tanto na Agreg, que é uma concessão privada do sul do estado do Amapá, quanto na TW e no Pai Maracá, que é um projeto de assentamento rural. Eu não estou colocando nessa conta ainda os demais licenciamentos. Então, essa é uma etapa do processo produtivo, que é o quê? A extração da madeira de forma sustentável, de maneira a garantir a preservação da floresta. Isso gera uma certificação. Então, hoje, o Amapá, ele vai ter condições de produzir anualmente mais de 8 mil, a cada ano, 8 mil a 12 mil hectares de floresta, gerando madeira certificada. Então isso gera madeira que ela vai ser inicialmente industrializada, vai se gerar painéis e tudo mais e tal, para comercialização, boa parte dela para exportação para o mercado exterior. O que a gente foi fazendo na Itália foi justamente estruturar a segunda etapa da cadeia produtiva, que é a indústria da movelaria. Então, já que eu tenho madeira certificada, então eu tenho madeira que pode ser industrializada, processada e transformada em móveis. Isso é o que se chama de verticalizar a matéria-prima? Isso. Então a gente vai, no primeiro momento a gente se preocupou em gerar matéria-prima, uma matéria-prima de qualidade, que mantenha a sustentabilidade, que mantenha a floresta em pé e que é certificada. A certificação no Amapá hoje que está nas concessões é FSC, então é uma certificação reconhecida mundialmente. A Europa até 2025 não vai poder exportar nenhum tipo de madeira sem certificação e rastreabilidade. Isso é música para os ouvidos dos europeus, né? Sem dúvida nenhuma. Então o que é que a gente foi fazer na Itália? A gente foi fazer contato com as indústrias do setor moveleiro da Itália. A Itália é o principal polo moveleiro da Europa, entendeu? E vamos fazer agora um trabalho de qualificação das empresas locais que atuam no setor moveleiro, integrar essas empresas ao mercado italiano para que a gente possa agregar valor a essa matéria-prima. É muito melhor. Hoje, por exemplo, a Itália compra madeira para fazer móveis na Holanda. Muito provavelmente essa madeira saiu de alguma floresta, seja aqui na Amazônia ou lá na Ásia. Então, qual é a ideia? É a gente poder quebrar etapa, a gente já sair daqui com um móvel semi-fabricado, semi-industrializado e até mesmo com um móvel finalizado para um mercado final europeu, com essas garantias de certificação e segurança. Essa era uma dúvida, José, que a gente tinha aqui. Picava, será que eles vão ensinar a receita lá? Na verdade, não é concorrer com eles, é se juntar a eles. É se juntar, é integrar as cadeias produtivas. E eles não têm resistência a isso. Eles estão muito habituados ao associativismo, ao cooperativismo. E, ao contrário do que se imaginava, eles não tiveram nenhuma resistência. Ao contrário, eles abraçaram a ideia. No primeiro momento, os italianos queriam que a gente vendesse a madeira bruta para eles. A gente se opôs a isso, com o apoio do governador Teles, que estava lá. A gente disse, não, nós queremos participar do processo. Nós queremos agregar valor a essa madeira certificada que vai vir do Amapá. E ele disse, como vocês podem se encaixar disso? Vocês vão nos dar o projeto, vocês vão qualificar os nossos moveleiros no Amapá, com o nosso apoio do Senai, do Sebrae. Vocês vão nos dar um projeto e nós vamos produzir. Se vocês querem 5 mil pernas de mesa, vocês querem 2 mil tampas de mesa, encosto de cadeira, digam o que vocês precisam, a gente industrializa lá e manda da mesma forma que os chineses fazem com autopeças. Eles mandam no processo CKD para Manaus, as peças vêm desmontadas e são montadas em Manaus. Nós queremos fazer a mesma coisa na indústria da madeira e na indústria da joalheria. Muito bem. Se você tem pergunta também, pode fazer aqui no nosso WhatsApp 991570022. 91570022. Só reforçar um pouco a fala do Josiel. A gente não está inventando a roda. E aí eu queria parabenizar o Sebrae, José, o seu nome, da diretora Alcilene e demais diretores do Sebrae, que de fato foi uma iniciativa que o Sebrae captou. Mas o que é que o Sebrae fez? O Sebrae viu experiências no resto do Brasil de integração e pegou esses mesmos agentes que fizeram experiências em alguns outros setores e outros estados e trouxeram para o Amapá para fazer essa interligação. E nós tivemos a oportunidade de visitar lá na Itália também e também, que é o nosso principal parceiro nessa relação, que é a Cosmob. A Cosmob é um centro de certificação. É uma associação de indústrias que ela certifica a qualidade dos produtos que são fabricados e qualifica esses produtos para que eles possam entrar no mercado europeu. Então, o que for produzido dentro dessa estratégia aqui no Amapá vai estar qualificado para ser comercializado no mercado europeu. Então a gente está pulando etapa, está buscando agregar valor, uma matéria-prima que ela vai ser robusta. O Amapá tem um potencial enorme no setor florestal. Nós temos uma floresta praticamente virgem que pode ser explorada de forma sustentável, gerando renda e riqueza
para os moradores da floresta, para o povo da floresta, e esse é um mercado potencial muito grande que nós temos aqui no estado do Amapá e que precisa somente de qualificação, estruturação e agregação de tecnologia. Então a gente foi buscar quem tem a tecnologia para nos ajudar e tentar integralizar essas duas cadeias produtivas no Brasil e nessa região da Itália, que é a região de Marche, que é como se fosse um estado italiano, onde há esse polo moveleiro. E obviamente que se nós conseguimos a certificação para entrar no mercado europeu, essa certificação vale para o mundo inteiro. Vamos entrar nos Estados Unidos, isso, na Ásia, vamos entrar no mundo todo. Que a gente precisa dessa qualificação, dessa troca de experiência da parte que eles têm. Eles têm a faculdade de design mais antiga do mundo. Eles dão muita importância a isso. E é por isso que você pega uma gravata italiana que os chineses fazem por $1 e a mesma gravata com a marca Made in Italy vale 100, 200 euros. Porque eles não querem produzir muita quantidade. Eles querem agregar valor, que é o que nós precisamos fazer na Amapá. Nós não temos capacidade na indústria moveleira, industrial. Você falou, essa coisa do design faz a diferença até no preço. É claro que faz a diferença. É o design que vai agregar valor aos produtos. E se nós não temos capacidade industrial de fazer os móveis ainda acabados, nós nos propusemos a fazer parte desses móveis e exportar para a Itália. A jornalista Denise Quintas, né, mandou para a gente até aqui a repercussão que essa missão ganhou na imprensa italiana. Não, eu achei, né, Teles, ali foi... a impressão que a gente tem é que os italianos estão apostando muito mais nos negócios que nós estamos propondo do que alguns brasileiros aqui amapaenses. Porque as pessoas têm um certo descrédito quando a gente está fazendo alguma coisa que para nós é novo. O Tele disse, não inventamos a roda, mas nós trouxemos para um modelo que já é campeão em outros estados do Brasil. Por que nós, amapaenses, não podemos fazer a mesma coisa, entregar respeitando a nossa floresta, mas com o entendimento de que ali tem um homem, tem uma mulher, tem uma criança vivendo. Se nós não dermos condição, governador, desse cidadão sobreviver, se nós não dermos condição dele educar os filhos, dele comer, dele se vestir, dele se movimentar, ele vai naturalmente destruir a floresta. Ele vai fazer isso. Então, depende da gente, junto com o governo, criar as políticas públicas que vão fazer com que esse negócio avance. Me permite fazer uma exemplificação? Pois não, você pode interromper. A gente precisa se especializar naquilo que a gente tem vantagens comparativas. Por exemplo, nós estamos saltando hoje de um manejo florestal de 2.500 hectares ano para quase 12.000. Então, se nós não tivermos a capacidade... Um recorte, o setor madeireiro viveu a mais grave crise da sua história, que durou quase uma década, Sem né, dúvida Pedro? nenhuma, é isso. Então, olha só, Kleber, se a gente não tiver a capacidade de estruturar agregação de valor, nós vamos ser eternamente exportador de matéria-prima. E não é essa a visão que nós queremos. Então nós queremos especializar naquilo para o qual a gente tem um comparativo. E essa regra vale para todo tipo qualquer de mercado, atividade. Olha só, mineração, um dos setores que nós propusemos inicialmente uma discussão foi o de laticínio. Ok? Então fomos conhecer a cadeia de laticínio. E aí o que é que a gente observou? Olha, no laticínio a gente não tem vantagem comparativa ainda no Amapá, porque a nossa criação de búfalo não permite nós termos produtividade na produção de matéria-prima. Então vamos fazer a parceria naquilo que a gente tem condições de ter competitividade, porque não é só qualificar, é qualificar e ter produtividade para a gente ter competitividade, entendeu? Então foi essa a lógica da parceria estabelecida. Então a gente foi buscar naquele setor para o qual a gente teria disponibilidade de matéria-prima, certificação. Já temos uma indústria moveleira estabelecida, então já há uma cultura da indústria moveleira, tanto na questão dos móveis rústicos, quanto também dos móveis mais refinados, como também da produção de MDF. Então todas as empresas estão sendo contactadas para que a gente possa estruturar um projeto que tenha resultado. Nosso foco aqui é resultado. Nós só vamos parar quando a gente tiver o primeiro container fechado com os móveis fabricados, é quando a gente vai dizer agora o mercado se manda por si só. E a partir dessa sua reflexão, dizendo, ninguém está inventando a roda. Desde que o mundo é mundo, governante vai pelos portos da vida, José, eu preciso falar isso, eu sei que é um pouco, às vezes até um pouco agressivo, mas olha só, nós estamos fazendo diferente do que foi feito no passado no setor moveleiro. O setor moveleiro antigamente se qualificava para vender para o governo. Nós não estamos fazendo isso agora. Material escolar, né? Lembra que quando a carteira escolar era vendida, que se fazia? Então, a gente estava qualificando o moveleiro para vender para o governo. Na minha opinião, isso está errado. Eu não trabalho dessa forma. O dinheiro nós temos que qualificar para estabelecer relações de mercado. Né? Porque na hora que o governo faz, esse empreendedor vai junto com o governo.
Então a gente tem que ter independência no mercado, é o livre mercado que tem que funcionar. Então o que a gente tem que fazer é o seguinte, é juntar as pontas no próprio mercado. Então a gente foi no mercado consumidor da matéria-prima, buscar agregação de valor para a nossa matéria-prima, para a gente participar desse mercado junto com eles e que todos nós crescemos juntos. Essa que é a lógica da relação bilateral. Perfeito. Sei que você dá muita aula, né, professor? Gosta dessa coisa de bater, né? Não, Mas as câmeras estão tudo aqui, ó. Não tem tremor de terra em Macapá. Eu gosto quando o governador Télio está presente, porque como ele é professor de economia, ele consegue traduzir de uma forma muito mais fácil para quem está nos ouvindo. Ele diz logo, posso ilustrar? Não, mas assim, então assim, foi muito proveitosa, a gente está muito empolgado com esse projeto. Parabenizar mais uma vez, agradecer ao Sebrae, José. Sem o Sebrae a gente não teria condições de só o governo do Amapá ir buscar essa parceria. As instituições, os governantes passam, as instituições ficam, e o que a gente quer é estruturar um projeto permanente e sempre pensando em inovar. E na medida que nós formos avançando em outras cadeias produtivas e trabalhando sempre a lógica da agregação de valor, nós temos inúmeros potenciais. Eu vou te dar um dado aqui, Kleber. Olha só. Segunda-feira foi divulgado os dados do PIB estadual. Isso é uma outra entrevista, José, porque tem muita coisa legal que a gente levantou lá no nosso grupo de estudo. Nós temos hoje uma produção na agricultura, em termos de PIB, da ordem de 561 milhões de reais a preço corrente no Amapá. Ok? 561 milhões de reais. A agricultura? Isso, agricultura como um todo. O que a gente produz já hoje, tá? O que a gente produz já hoje. Olha só. Nós compramos todos os anos de outros estados, entre produtos primários e produtos da agroindústria, 3,5 bilhões de reais. Nós produzimos 2% do PIB na agricultura e compramos de outros estados quase que 17% do PIB. Então, se eu tiver a capacidade de gerar uma agricultura comercial em escala com agregação de valor, eu tenho um potencial de crescimento da nossa economia só substituindo aquilo que eu trago de fora. O ovo que eu consumo no dia a dia, o frango que eu consumo no dia a dia. A farinha também, que é um negócio gigantesco, né? Só para você ter uma ideia, só de hortaliças e derivados das hortaliças, cheiro verde, alface, tomate, leguminosas de modo geral, nós adquirimos de outros estados a soma de 150 milhões de reais anos. Por que 150 milhões de reais não estão aqui nos nossos cinturões verdes circulando? Nós recebemos aqui então, nesse mesmo tecnologia, debate. Isso é tecnologia, isso é qualificação empreendedora. Em outras palavras, Kleber, ao mesmo tempo que a gente está buscando internacionalizar e qualificar os produtos made em Amapá, nós também estamos olhando para uma cadeia de negócios interna que já existe crescimento econômico. Não precisa inventar nada, é só substituir o fornecedor. E olha a importância do agronegócio nesse processo. Só o que nós liberamos de licença esse ano no governo, através da liderança da secretária Thais Nacema, para o agronegócio no estado do Amapá, nós vamos ter um incremento na produção de grãos. São 11 mil hectares que foram liberados para a produção de grãos, José. Até o momento nós vamos chegar, se Deus quiser, até o final do ano com 15 mil hectares. Só esses 11 mil hectares nós vamos ter uma média de produção entre soja e milho de algo em torno aí de 150 milhões de reais. Eu estou quase aumentando em 1/4 todo o PIB do setor da agropecuária no Amapá com apenas 11 mil hectares. O nosso potencial todo no Amapá é de chegar a 150 mil, 200 mil hectares. Então, você veja o que é que nós temos para crescer aí, tanto em termos de produção, José, né? quanto em termos de mercado. Então é esse olhar diferenciado que eu queria que a gente pudesse ter. O resultado vem, em relação às oportunidades. Eu tenho oportunidade, José, na cadeia de exportação, a partir da qualificação da nossa matéria-prima e agregação de valor, e temos oportunidades na substituição de produtos que compramos de outros estados. Eu quero citar o exemplo do selo Amapá. Só o selo Amapá, hoje ele já compõe 1.057 produtos. Ainda tem muito mais para ele substituir. Então a gente tem uma cadeia no mercado interno ainda disponível para crescimento econômico. A gente viu aqui na casa de 100, na casa de 200 produtos, já passou de 1.000. Passou de 1.000. Olha só, que bacana. Eu queria falar sobre, você falou de hortaliças, a gente já recebeu aqui, nesse mesmo debate aqui, o presidente da Associação dos Supermercadistas, o Ari Silva. Ele disse que apenas 5% do que hoje abastece as gôndolas do supermercado do Amapá vem da produção local. 95% ainda vem de fora. E dependendo do quão perecível até por via aérea chega aqui. Kleber, em economia não existe autossuficiência. A autossuficiência ela é burra em economia. Nós não precisamos produzir 100% do que a gente consome aqui dentro. Mas se produzir 50%, eu estou falando para você em 1,5 bilhão. 1.750 mil reais de dinheiro que é injetado na economia. Então, é um esforço que a gente tem que fazer. E eu sempre digo o seguinte para as pessoas: isso é oportunidade.
Você substituir aquilo que vem de fora é a oportunidade que você tem de fazer aqui dentro aquilo que a gente está buscando lá fora. Então a gente tem que ter esse olhar diferenciado. O que é que eu posso fazer aqui no Amapá, que hoje eu estou trazendo de outros estados, e eu posso fazer de forma competitiva, com produtividade e com ganho de escala para quem vai comprar. Então é essa a percepção que a gente tem que ter. Vamos encarar essas restrições na nossa economia como oportunidade. Vamos encarar, por exemplo, o fato de produzir uma matéria-prima em madeira hoje, com as licenças, como uma oportunidade de agregar valor em outros setores da economia. Então vamos olhar essas questões como oportunidade, José. Eu acho que esse é o caminho para o crescimento econômico aqui do estado do Amapá. Muito bem. Nós precisamos dizer aqui, é uma possibilidade que a internet deu para o jornalismo, é a interatividade, né? Nós precisamos também ir aqui à nossa live aqui. A Isabela Madureira disse: nosso vice-governador Antônio Telles Júnior é esportista, anda de bike também. Parabéns também ao José Alcolumbre por esse intercâmbio. Espero que também tenham verificado o turismo forte na Itália. A respeito disso e de turismo e tal, eu queria perguntar, na carona da pergunta da Isabela, José, lá você encontrou, vamos lá, um primo do Sebrae? Tem alguma entidade parecida com o que faz o Sebrae? Tem, mas ela não chega nem perto do que o Sebrae faz. Eles ficaram impressionados com a capilaridade do Sebrae do Brasil. O mesmo sentimento a gente teve quando teve lá em Houston, na maior feira de petróleo e gás no começo do ano. As entidades americanas e a entidade italiana, ela nem de longe ela se aproxima daquilo que o Sebrae faz no Brasil. Isso é uma coisa, o Sebrae é do Brasil e está mostrando para outros países como é que se faz para fomentar o micro e pequeno negócio. Então, tem um primo, sim, existe, mas ele não chega aos pés daquilo que o Sebrae toca no Brasil. Muito bem, nós estamos atrasados com o bloco aqui do apoio cultural, mas antes aqui o Getúlio Barreto de Josiel, à frente do Sebrae, tem desenvolvido uma inovação na instituição. O vice-governador Telinho é um excelente economista. Na viagem que fizeram à Itália, trazem perspectiva de inovação para a economia local com parcerias inéditas. Parabéns. O Dan Figueiras disse: energia, tecnologia, comunicação para esses empresários? É uma pergunta para você, Teles. Como... Energia, tecnologia e comunicação para esses empresários. Ele está perguntando se tem algum poder público garantir, imagino isso, né? Na verdade, isso aí o governo não pode entrar diretamente nessa. Isso aí é custo da empresa. A ideia nossa é óbvio, criar condições para a gente poder garantir ao privado práticas sustentáveis, soluções tecnológicas para os projetos industriais. O trabalho do governo é criar política pública. Criar política pública. A gente não vai subsidiar ninguém. Não é esse o foco. O foco é fazer interlocução. Por exemplo, vamos supor aqui, está participando do programa uma indústria que precisa adquirir equipamentos. Nós temos como intermediar, através das empresas de desenvolvimento da Amazônia, financiamentos exclusivos para agregação de valor, compra de maquinário, incremento tecnológico. Isso é possível. É utilizar os instrumentos dentro de uma estratégia pré-estabelecida. Acho que essa que é a grande inovação desse programa que o Sebrae está nos ajudando a construir aqui no Amapá. Em outras palavras, Kleber, eu queria contar uma historinha. Tem uma anedota que fala o seguinte: um grande diretor de uma companhia fabricante de sandália mandou os seus vendedores, dois vendedores diferentes para uma mesma região e para vender sandália lá. Uma semana depois, um vendedor ligou e disse: chefe, vai ser difícil vender sandália aqui. Por quê? Porque aqui ninguém usa sandália. E o outro vendedor ligou para ele e falou: chefe, acertamos na loteria, nós temos um mercado todo para vender sandália aqui. Ou seja, é a forma de ver que faz a diferença. O mercado está aberto. No Amapá nós vamos posicionar, sim, com certeza o Amapá para ser um grande fornecedor da industrialização, respeitando as nossas florestas, respeitando o ser humano, mas mostrando a capacidade que o amapaense tem de criar. Para você ter uma ideia, uma startup que nós levamos agora para o Web Summit em Portugal, acabou de fechar um contrato, a Mass Trace, com uma grande vinícola portuguesa, para fazer rastreabilidade do produto, que eles fornecem para o mundo inteiro. Maravilha. Saiu aqui do Amapá. Então, tem o Proesc, tem o Tributei, tem o Orça Fácil, monte de gente criativo, eles entraram gerando grande negócio aqui no Amapá, ao vivo. E a gente tem que estender isso aqui para uma gama ainda maior de empreendedores amapaenses. Muito bem, a gente precisa fazer um rápido intervalo, é o tempo dos nossos convidados aqui se hidratarem, tomar aquele café da Dona Nazaré, mas já a gente volta. Mande sua pergunta do bem, que tem uma última rodada para os nossos convidados responderem e interagirem com vocês. Tá bem? Esse é o Grande Expediente aqui dentro do Ponto de Conta. A gente volta já. Muito bem, aqui no Grande Expediente de hoje, o nosso tema Relações Internacionais. Nossos convidados para debater esse tema
o presidente do Sebrae no Amapá, jornalista e empresário Josiel Alcolumbre, e o economista e vice-governador do Amapá, Antônio Teles Júnior. Bom, faltam 4 minutos para terminar o programa. Eu queria de prontidão, de primeira mão logo aqui agradecer. Sei que a vida de vocês, a agenda é muito concorrida, mas numa deferência muito especial, vieram a Diário FM no fim da tarde falar um pouquinho com os nossos ouvintes, nossos internautas. O Dan Figueiras disse como o governo... Como o governo pode apoiar os micro e pequenos empresários frente a esses dois grandes desafios, aumento da energia elétrica e a onda de calor que juntos só vão piorar cada ano. Projeta aqui o Dan Figueiras, governador. É importantíssimo essa colocação do Dan Figueira. Eu não vou antecipar nenhuma informação aqui, mas nós temos um programa já, o Amapá, o único estado do Brasil que tem um programa de energia renovável para média e pequena empresa. Lançamos o Credbox da semana passada, mas nós temos um específico chamado Amapá Solar. Nós estamos trabalhando uma modelagem para o setor privado entrar junto com o governo no fomento a essas empresas. A gente tem, e não tem jeito, Kleber, é substituição energética, é substituição de matriz energética. Por que isso? Porque é importante isso. Até um ano atrás era relativo você comprar um sistema fotovoltaico no Amapá, porque o custo ainda estava um pouco alto e a tarifa era muito baixa, então você não tinha esse estímulo. Então hoje o payback, o payback tecnicamente chama assim, que é a relação custo-benefício, que ela reduziu bastante aqui no Amapá em função desse reajuste tarifário. Então a gente vai trabalhar para acelerar o processo de transição energética para o pequeno empreendedor aqui no estado do Amapá. A Expofeira mostrou que nós temos soluções integrais, parciais. Quem esteve na Expofeira e visitou o pavilhão da energia renovável viu as nossas empresas lá que estavam expondo e viu a qualidade dos trabalhos que as empresas estão colocando. Então a gente vai estar buscando um braço financeiro para intensificar as ações de fomento ao acesso à energia renovável para fazer frente justamente a esse desafio. E é bom lembrar que quem produz energia aqui no Amapá, que já tem o seu sistema fotovoltaico, está finalizando esse ano creditado junto à distribuidora, porque gerou mais energia do que consumiu em função, inclusive, da própria estiagem. O Dan agradeceu, disse que estava com stand na Expofeira desse ano. Lá de Soure, no Marajó, o Orlando Perantes, que é muito fã de vocês dois, apesar de eu não conhecer pessoalmente, e pergunta pro Josiel, né? Estou muito feliz com essa entrevista. E essa entrevista sobre a importância de agregar valor com a certificação da madeira amapaense. Parabenizou você, Josiel. Qual é o nome dele? É Orlando Penante. Orlando, obrigado pela audiência, obrigado pelo carinho. A gente está enfrentando várias frentes de trabalho ao mesmo tempo, sempre no sentido de melhorar o faturamento das empresas amapaenses, de qualificar esses empreendedores, melhorar o atendimento, a atenção ao cliente, gerar uma cadeia virtuosa, um processo virtuoso. Maravilha. De rendimento, de renda e de crescimento para o Amapá. Gente, muitíssimo obrigado. Kleber, vai começar a Voz do Brasil. Só para finalizar, obrigado mesmo, agradecer ao Josiel e ao Sebrae Amapá por todo o apoio ao governo do estado em diversas frentes de trabalho, Josiel, fazer esse reconhecimento aqui. E a você também, Kleber, por todo o seu pioneirismo no jornalismo econômico do estado do Amapá. É muito importante o que você faz, nos ajuda a qualificar o nosso mercado, os nossos empreendedores. Parabéns. Faltando 30 segundos. Muito obrigado, José, também pela parceria. Obrigado, a gente vai continuar avançando cada vez mais juntos. Obrigado, José. Obrigado. A gente volta amanhã, 5h30 da tarde. Vem aí a Voz do Brasil. Boa noite.